Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva, com a Celeste. Estamos no 1 Coríntios 13 a 16, nosso dia 60, eita glória! 60 dias de leitura, gente, praticamente 2 meses de leitura, aleluia! O tema de hoje é o amor, a ordem espiritual, a ressurreição e a perseverança na obra de Deus. Irmãos, sejam bem-vindos ao canal, se inscreva já se você não é inscrito para não esquecer, ative o sininho das notificações e não deixe de compartilhar esse vídeo para chamar outras pessoas, para serem também edificados e que elas sejam motivadas a ler a Bíblia. Hoje chegamos ao final da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O livro de 1 Coríntios é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E os capítulos que vamos ler hoje são extremamente importantes. Nestes capítulos encontramos o capítulo mais conhecido da Bíblia sobre o amor, ensinamentos sobre os dons espirituais e a explicação mais profunda sobre a ressurreição. E as instruções finais de Paulo para a igreja. Irmãos, esses textos mostram que a vida cristã precisa estar firmada em 3 fundamentos: amor, fé e esperança. Capítulo 13 fala do caminho mais excelente. Este capítulo é conhecido como o capítulo do amor. Depois de falar sobre os dons espirituais, Paulo mostra que existe algo ainda mais importante. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada sou. Esse é o versículo-chave. 1 Coríntios 13:1. 1 Coríntios 13:1. Paulo ensina que nos dons espirituais, sem amor, não tem valor. Irmãos, conhecimento sem amor não tem significado. E a fé sem amor, ela não dá frutos. Olha esse versículo-chave também. E o mais central, 1 Coríntios 13:13. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Porém, o amor destes o maior destes é o amor. Irmãos, o amor é a essência do caráter cristão. Capítulo 14 fala de ordem nos dons espirituais. Depois de falar sobre o amor, Paulo volta ao tema dos dons espirituais. Ele explica que os dons devem ser usados para edificar a igreja. E o objetivo não é exaltação pessoal, o objetivo é edificação espiritual, gente. 1 Coríntios 14:26 fala: faça-se tudo para edificação. Aleluia. Paulo também ensina que Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios 14:33. Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Amém, irmãos? A presença do Espírito Santo traz ordem e não caos. Já no capítulo 15 vamos ver a vitória da ressurreição. Este é um dos capítulos mais poderosos do Novo Testamento. Aqui Paulo explica o fundamento da fé cristã, a ressurreição de Cristo. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15:3. E depois declara: mas Cristo ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15:20. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a fé seria inútil. O evangelho seria vazio. E não haveria esperança. Mas Paulo proclama a vitória final. Onde está a morte? Onde está, ó morte, a tua vitória? 1 Coríntios 15:55. A ressurreição é a garantia da vida eterna. No capítulo 16, fala da perseverança na obra de Deus. Neste capítulo, Paulo dá instruções práticas à igreja. Ele fala sobre generosidade, cooperação entre igrejas, apoio ao ministério, vigilância espiritual e termina com uma exortação muito importante: sede firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios 15:58. A vida cristã é uma caminhada de fidelidade. Amém, irmãos? Perdão. A palavra-chave do dia é o amor. O amor bíblico não é apenas sentimento,
Amor é decisão, é viver buscando o bem do outro, refletindo o caráter de Cristo. Agora vamos para a nossa leitura e no final deixo a Gólida Celeste. Amém, pessoal? 1 Coríntios capítulo 13, o amor é o dom supremo. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar pontes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando o amor, porém, vier do que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, sentia as coisas próprias do menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Em eles três, porém, o maior destes é o amor. O dom de profecia é superior ao de línguas. Capítulo 14 de 1 Coríntios. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando, consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar, se vós não falar? Por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. E assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu,
pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também, vós vistos que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Contarei com o espírito, mas também contarei com a mente. E se tu bendices apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém, depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Os dons em face dos visitantes na igreja. Irmãos, não sejais meninos de juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, é sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puseram a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos os incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrarem algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornaram-se-lhe manifestos os segredos no coração. E assim, prostrando-se com a face inteira, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. As necessidades de ordem no culto. Que fazer, pois, irmãos? Quando vós reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderam e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, e estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo, e se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procura com zelo
o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Amém? 1 Coríntios capítulo 15. A ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, a qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é coerente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Cristo, as primícias dos que dormem. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por uma própria ordem. Cristo, as primícias, depois o que são de Cristo, da sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus de Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E, quando diz que todas as coisas que estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará
aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A ressurreição em relação à sua vida prática. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia moro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, lutei em Éfeso, como feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo, para a vergonha vossa. Os ressuscitados terão corpo, mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato! O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quanto semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrelas e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Os vivos serão transformados. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita:
Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios capítulo 16, acerca da colheita para os necessitados da Judeia. Quando a colheita para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas de Galácia. No primeiro dia de semana, cada um de vós ponha de parte, em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E, quando tiver chegado, enviarei com cartas, para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Os projetos de Paulo irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore, ao mesmo passe o inverno, para que me encaminhei das viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco. Perdão, gente. Permanecer convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários, acerca de Timóteo e Apolo. E, se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era a vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. As exortações finais. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos valorilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Estéfanas, Profunato e Acácio. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeitais a esses tais, como também a todos aqueles que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Saudações e a bênção. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Príscila. E bem assim, a igreja que está na casa deles. Perdão. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com óculo santo. A saudação escrevo-a eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema.
Maranata, a graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus! Chegamos ao final desses 4 capítulos do 1 Coríntios, do livro de 1 Coríntios. Irmãos, a gólida celeste para esses 4 capítulos é que podemos ter conhecimento bíblico, gente. Podemos ter dons espirituais, mas se o amor não estiver presente, nós perdemos a essência do Evangelho. O amor é a marca daqueles que pertencem a Cristo. A palavra acabou de nos ensinar isso. Irmãos, pega essas chaves. Amanhã nós iniciaremos o livro de 2 Coríntios com a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Pai querido, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Ensina-nos a viver no caminho do amor. Que nossas palavras, nossas atitudes e nossas decisões reflitam o coração de Cristo. Fortalece nossa fé na vitória da ressurreição e ajuda-nos a permanecer firmes na obra do Senhor. Que nossas vidas glorifiquem o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Seguimos firme, seguimos confiante, seguimos, sobretudo, 100% com Jesus. Compartilhe esse vídeo, deixa sua curtida, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e até amanhã para iniciarmos o livro de 2 Coríntios. E chama mais pessoas para nos acompanhar na leitura bíblica.